É isso aí, senhoras e senhores. Vamos lá para mais uma aula do seu curso de psicanálise clínica. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de temperamentos. Professor, como é que nós entendemos essa temática, os tipos de temperamentos? Nós vamos estar trazendo um desdobramento de uma forma bem clara e objetiva para vocês entenderem como a psicologia, a psiquiatria e a psicanálise enxergam esse panorama dos temperamentos, certo? Então, nós ficamos felizes por mais uma oportunidade, sendo a matéria de número 24, certo? O módulo 24, e nós vamos falar sobre esse tema que vai ser muito importante para os senhores nessa jornada psicanalítica, certo? Boa noite, Fátima. Boa noite, Genildo, Selma. Vamos que vamos. Vamos lá, então. Beleza. Professor, é interessante entendermos essas considerações exatamente. Então, é necessário que tenhamos esse conhecimento sobre essa temática. Eu sei que vocês já sabem o que significa esses tipos de temperamentos, mas vamos ver aqui na vertente psicanalítica o que significa esses temperamentos na psicanálise, certo? Só que vou estar trazendo para vocês também uma explanação de todos os temperamentos, mas vou colocar o quinto, que poucas pessoas sabem que ele foi descoberto, certo? E nós vamos mostrar que tipo de temperamento é esse. Vamos que vamos, vamos lá. Passando aqui. Beleza, então vamos estudar um pouquinho a etimologia da palavra temperamento. Muitas pessoas falam muito sobre temperamento. Claro que se nós falarmos temperamento em uma visão química, seria diferente. Mas na questão terapêutica, nós vamos desdobrar, vamos trazer essa questão enfática dentro da psicanálise, dentro do mundo terapêutico. Então vamos lá, professor. Vejam bem, a palavra temperamento designa em psicologia e psicanálise um aspecto especial da personalidade, as particularidades do indivíduo ligadas à forma do comportamento, principalmente ligadas aos três: as da personalidade, aí vocês veem, as da personalidade: afetividade, atividade, excitação e atenção. Então, as particularidades do indivíduo ligadas à forma do comportamento, principalmente essas questões aqui da personalidade. Quando nós falamos de personalidade, nós vamos lembrar também de psiquismo. Lembramos também dos três elementos psíquicos, lembramos também das bases estruturais, elementais, de como Freud ele frisa, ele narra nas questões cruciais da mente. Então, você vai lembrar daquela topografia que ele fala, tipificando o iceberg, aquela coisa toda, tal, falando que a maior parte submersa é o inconsciente e a menor parte insubmersa é o consciente. Então, aí ele começa a desdobrar nas falácias e na clínica, na visão terapêutica, e ele considera que esses três tipos de elementos, o id, ego, superego, vão descrever essa probabilidade, porque os tipos de temperamentos ou os temperamentos vão influenciar positivamente nas questões terápicas. Vamos lá. Professor, já que nós entendemos que os temperamentos, como nós acabamos de focar, mencionar
e narrar dentro da psicanálise, esse temperamento, ele influencia na personalidade de cada pessoa. Então, existem pessoas que são mais nervosas, mais agitadas, mais, é, 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 digamos assim, melancólicas, pessoas que se entristecem por qualquer coisa, muito sentimental. Nós vamos mostrar para vocês como se desdobra isso aí. Qual é o desfecho dessa questão que vai estar trazendo uma informação? Por que o profissional da psicanálise, nos seus respectivos consultórios, vão precisar analisar também os temperamentos? Ah, eu não sabia, professor, mas precisamos saber porque é de suma importância para nós, certo? Então, é de suma importância que tenhamos essas considerações de uma forma crucial. Então, vamos lá. Já que nós estudamos um pouquinho, falamos um pouco sobre temperamento, vamos agora observar os temperamentos. Então, a palavra, falamos o que significa etimologicamente a palavra temperamento, temperamento. Agora vamos ver quais são os seus, digamos, componentes que identificam os tipos de temperamentos. Então, aqui nós vemos o sanguíneo. O sanguíneo é aquele tipo que as pessoas conhecem, que age muito, né? Pela base das veias, de sangue, meio agitado. Mas vamos ver, na verdade, como é isso aqui. Vou trazer para vocês e é necessário mostrarmos de uma forma mais clara. Então, na psicanálise, o temperamento sanguíneo, também conhecido como sanguíneo, ou seja, o temperamento sanguíneo, também conhecido como sanguíneo, é um dos 4 tipos de temperamento que, segundo a teoria clássica, influenciam o comportamento e a personalidade de um indivíduo. Então, é caracterizado por características como alegria, otimismo, expansão, sociabilidade e entusiasmo, características do temperamento sanguíneo. Aí vocês veem como é interessante quais são as características do tipo de temperamento sanguíneo. Então, ele é extrovertido, né? Ou seja, há uma extroversão e sociabilidade. Pessoas sanguíneas tendem a ser extrovertidas, gostam de interagir com outras pessoas e se destacam em ambientes sociais. Então, o sanguíneo, que as pessoas sempre dizem, ele só age, o sangue passa pelas veias quente, correndo ali, tal. Mas vamos trazer esse desfecho muito interessante para esse desdobramento na área da psicanálise. Características principais do temperamento sanguíneo. Então, a pessoa que tem esse temperamento é uma pessoa que passa a entender algumas questões variáveis, e nós vamos mostrar para vocês como ele enxerga no mundo terapêutico. Então, aqui, características principais do temperamento sanguíneo. Extroversão. São indivíduos que buscam a interação com o mundo exterior. Gostam de estar em grupos e se comunicam com facilidade. Sociabilidade. Possuem uma grande facilidade em fazer amigos, criar laços e se conecta com pessoas. Otimismo. Tendem a ter uma visão positiva da vida, mesmo diante de desafios, e são capazes de contagiar os outros com sua alegria e entusiasmo. Aí vem o entusiasmo do sanguíneo. São apaixonados por diversas atividades
e gostam de se envolver em projetos e metas com uma energia contagiante. Comunicação. Qual é a comunicação do sanguíneo? São comunicadores talentosos que conseguem expressar seus pensamentos e emoções de forma clara e envolvente. Agora, qual é a impulsividade do sanguíneo? Por vezes podem ser impulsivos e agir sem pensar. Olha o problema, agir sem pensar muito nas consequências. Ou seja, agir sem pensar muito nas consequências, o que pode gerar conflitos ou arrependimentos. Qual é a inconstância do sanguíneo? Podem mudar de opinião ou interesse com facilidade, o que pode ser visto como falta de foco ou dedicação em alguns casos. Adaptabilidade. Qual é a adaptabilidade do sanguíneo? São flexíveis e se adaptam facilmente em novas situações e ambientes com facilidade para mudar de planos ou rotinas. Então, vocês estão vendo aqui as características principais de um sanguíneo. Aqui na psicanálise, é o que interessa, que nós vamos mostrar agora esse âmbito dessa visão. Então, embora a, a teoria dos humores não seja um conceito central da psicanálise, o estudo dos temperamentos pode fornecer insights sobre as características de personalidade e os mecanismos de defesa que os indivíduos utilizam. Então, a psicanálise pode explorar como o temperamento sanguíneo influencia a forma como uma pessoa se relaciona com o mundo, com os outros e consigo mesma. Então, nesse caso aqui, o sanguíneo, ele gosta de se destacar. O sanguíneo sempre ele precisa estar em primeiro lugar da fila. Ele é um dos primeiros. Ele não consegue deixar a situação ali acontecer e ele sem fazer nada. Então, o sanguíneo ele desenvolve. Esse é o problema, porque ele se precipita. Mas a vantagem é que ele não guarda. Dentro da psicanálise, a gente enxerga na terapia para o tratamento é o seguinte, que ele não guarda, ele evita guardar questões interiores para si, porque quando nós guardamos, digamos, uma tristeza, uma frustração, a gente não compartilha, a gente não lança para fora, isso ali se transforma em doença. Então, isso fica acumulativo e gera uma somatização. Isso gera problemas seríssimos, como, por exemplo, dores no estômago, digamos, as diabetes, né? São vários tipos de problemas estomacais, gastrointestinais, até o câncer no estômago. Então, para vocês verem como tem uma consequência grande se deixar acontecer com constância essas questões e esses fatores. Então, o sanguíneo ele tem vantagens porque ele não guarda, ele gosta de soltar. Ele não fica guardando aquilo ali e tal, porque ele sabe que vai estar lhe prejudicando, certo? Então, o problema é que ele, algumas vezes, ou muitas vezes, ele vai precipitar. E a precipitação também gera doenças. Por quê? Gera frustração, gera o acontecimento indesejável, e isso gera, digamos, um parecer de um sonho, digamos, um sonho quebrado ao meio, ou sonhos reprimidos, fica parecendo isso.
né? Então, aí você passa a entender nessa visão psicanalítica que a questão da psicanálise é explorar. A psicanálise vai aproveitar o sanguíneo não como um fracasso, não como uma derrota, não como as suas dores, as suas ações são doenças, ou os seus conflitos geram dores e doenças. Para a psicanálise, os conflitos do sanguíneo vai ser uma saída, vai ser uma experiência para o desenvolvimento da vida do ser humano. Vamos lá. Aí vocês estão vendo aqui, é importante ressaltar que os temperamentos não são categorias rígidas ou definitivas e que cada indivíduo pode apresentar uma combinação de diferentes características temperamentais. Então, o temperamento sanguíneo é apenas uma das possíveis configurações de personalidade e não determina o comportamento ou a vida de uma pessoa de forma absoluta. Então, lembrando que os temperamentos, isso aqui é interessante nós sabermos, não determina o comportamento ou a vida de uma pessoa de forma absoluta, mas influencia, entendeu? Então, o profissional tem que entender sobre isso. Não determina o comportamento ou a vida de uma pessoa de forma absoluta, mas influencia. Por quê? Os tipos de temperamentos, as questões das relações psíquicas, os elementos psíquicos, as instâncias psíquicas, os tipos de elementos, o córtex cerebral, essas questões elas são estudadas em pauta, mas não determina o comportamento ou a vida de uma pessoa de forma absoluta. Influencia, mas não determina. Beleza? Vamos lá. Professor, então, beleza, o sanguíneo é aquele e tal, etc, etc. Vamos lá, vamos agora para colérico. Deixa eu tomar aqui um pouquinho de água. A garganta já fica meio dando aula o dia inteiro sem parar até sábado. Aí vocês estão vendo. Colérico. Mas, professor, colérico, e aí? Vamos lá. Na psicanálise, um colérico é um tipo de temperamento definido por características como assertividade, rapidez de ação, impulsividade e uma tendência à irritabilidade. Nossa, então o colérico hoje a gente entende popularmente que é aquele camarada que é parecido com o sanguíneo não tem papo na língua, tá? Então, nossa, professor, isso aqui é interessante. Há um barulhão por causa dos engarrafamentos aqui, vocês estão percebendo. Então, aí vocês veem como é interessante isso aqui. Então, na psicanálise, um colérico é um tipo de temperamento definido por características como assertividade, rapidez de ação, impulsividade e uma tendência à irritabilidade, certo? Então, a psicanálise enxerga que tem essa impulsividade, né? Coisas que os levarão a, a questões de ação, de irritabilidade, de tendência, etc, etc. Então, tem situações que tiram a gente do sério. Então, você entende que o colérico ele tem essas questões em pautas. Então, é um indivíduo com uma personalidade forte, determinado e orientado para resultados, né? Mas que pode, em certos momentos, exibir comportamentos agressivos ou impacientes. Olha aí, ele pode, em certos momentos, não é todas as vezes, mas ele pode. Então, quer dizer, o colérico, em outras palavras, ele fica na dele, ele
vai aguentando, aguentando. Quando ele estoura também, ele estoura para explodir tudo. É uma bomba nuclear, entendeu? Então, quer dizer, ele pode, em Imagina. certos momentos, exibir comportamentos agressivos ou impacientes, entendeu? Assistindo, não? Tô. Aonde? Beleza? Vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto. Tô ouvindo, Então, professor, que eu tô cuidando de minha mãe aqui, tô dando assistência a ela assistindo a aula. pronto, minha excelente. Fique à vontade. Então, é interessante nós analisarmos essa questão aqui do colérico. Ah, professor, então quer dizer que o colérico é um tipo de temperamento definido por características como assertividade, rapidez de ação, impulsividade e uma tendência à irritabilidade. Por exemplo, ele tem rapidez de ação. Ele não, ele quando sai do sério, sai de baixo. Vamos ver aqui outras questões, são questões amplas do colérico. Vamos ver as características então do colérico. Assertividade. Os coléricos são diretos e objetivos em suas comunicações, preferindo ir direto ao ponto. Olha aí. Rapidez de ação. O que é isso no colérico? São pessoas que agem rapidamente, sem hesitação e preferem resultados rápidos. Olha aí. Rápidos, rápidos. Impulsividade. Podem ser impulsivos e agir sem pensar muito, mas nas consequências, especialmente em situações de estresse. Então, o colérico, ele não pensa muito. Ele já parte logo para cima, entendeu? Então, imagine esse temperamento na vida de um policial, na vida de um professor, na vida de um pastor, na vida de um padre, na vida de, é, enfim, seja lá quem for. Mas principalmente nas profissões que trabalham muito com o público. Então, se não souber gerenciar, toda hora vai ter uma questão, toda hora, toda hora, toda hora vai ter uma questão. Então, ninguém controla as emoções, mas gerencia-as. Então, tem como administrá-las, tem como gerenciá-las, certo? Então, aí, sequência. Rapidez de ação são pessoas que agem rapidamente, sem hesitação e preferem resultados rápidos. Impulsividade. Podem ser impulsivos e agir sem pensar muito nas consequências, especialmente em situações de estresse. Irritabilidade. Podem se irritar facilmente e reagir de forma explosiva em situações de conflito. Determinação. São indivíduos determinados e com forte capacidade de alcançar seus objetivos. Tem essa qualidade. O colérico, ele tem aquela força de vontade para alcançar suas objetividades, seus sonhos, certo? Liderança. Costumam ter forte desejo de liderar e influenciar outras pessoas. É o colérico. Pontos fortes: energia e produtividade. Coléricos são conhecidos por sua energia e capacidade de realizar tarefas de forma eficiente. Foco em resultados. São muito orientados a objetivos e buscam sempre alcançar resultados. Capacidade de liderança. Se destacam em ambientes de liderança e em situações que exigem decisões rápidas. Dificuldades.
Quais são as dificuldades do colérico? Quais são? Impaciência, podem ser impacientes e se frustrar facilmente com atrasos ou ineficiências. Então, é um perigo, porque o colérico ele pode desenvolver também doenças raríssimas que não acontecem na mente normal. Então, pode desenvolver doenças fortes, doenças crônicas, porque ele tem essa questão do estresse, né? Então, o estresse desenvolve muita doença. E aí vocês veem a agressividade, a agressividade, eles são impacientes, eles se frustram facilmente, etc, etc. Agressividade, em alguns casos, a impulsividade e a irritabilidade pode se manifestar em comportamentos agressivos. Conflitos, podem conflitos. Quais são os conflitos, professor? Os conflitos do colégio podem ter dificuldade em lidar com conflitos e em aceitar opiniões diferentes. Então, os conflitos, em relação aos conflitos, eles têm dificuldades, mas eles têm grandes problemas dentro dos conflitos e também de aceitar opiniões diferentes. Então, se você vê muita confusão, muita briga, pode saber, ou é sanguíneo ou é um colérico. Desenvolvimento. Qual o desenvolvimento aqui dentro dessa didática sobre o colérico? É importante que os coléricos aprendam a controlar seus impulsos e a buscar soluções de forma mais calma e ponderada. A reflexão e a empatia podem ajudar os coléricos a desenvolver uma comunicação mais assertiva e a lidar melhor com conflitos. Aí vamos ver na psicanálise. Professor, beleza. Vamos ver essa questão na psicanálise. Então, quando nós trabalhamos. Espera aí, voltando aqui. Estamos falando sobre o colérico. Então, o colérico na psicanálise, ele, ele é visto como tipo de pessoa que não consegue resolver situações e por essa questão de não resolver ou não resolvida, isso vai gerando também doenças na mente e doenças no corpo, certo? Então, por exemplo, ele por ser uma pessoa colérica, ter muitos conflitos, ele pode concentrar, digamos, doenças em seu corpo e, ao mesmo tempo, ela tem uma dificuldade, esse tipo de pessoa tem dificuldade em lidar com os problemas mais difíceis. Então, ela vai partir para cima, mas ela tem dificuldades porque os conflitos vão ter muitas opiniões e ele não gosta, ele vai bater de frente, vai ter confusão diversas toda hora, porque o colérico ele não consegue lidar com os conflitos, principalmente as opiniões diferentes, certo? Então, a psicanálise vai enxergar isso como um grande problema na vida estrutural na mente de uma pessoa, na mente do paciente, do cliente. Por quê? Até na hora das sessões, ele terá dificuldade para aceitar. Ele terá dificuldade para aceitar algumas orientações terapêuticas. Então, ele acha que o que ele pensa é o que vai prevalecer, né? Então, é muito interessante a gente pensar sobre essa questão que vai estar facilitando as nossas sessões.
Vamos lá, depois nós vamos fazer uma pincelada geral e falar um pouco sobre eles. Vamos agora para melancolia. Professor, melancolia. Sim, melancolia. Na psicanálise, a melancolia é considerada uma condição psíquica mais grave que o luto. Então, a melancolia, ou melancólico, né, a questão da melancolia, ela é considerada uma condição psíquica mais grave que o luto. Isso aqui você precisa gravar. Por que isso? Ela é caracterizada por uma profunda tristeza e culpa, frequentemente direcionada a si mesmo. Então, a melancolia pode desenvolver com facilidade as doenças psicossomáticas. Então, o melancólico internaliza a perda e a identifica com o seu próprio eu, diferentemente do sujeito em luto, que se identifica com o objeto perdido. Olha para você ver, a pessoa, o melancólico, a pessoa quando está com a melancolia forte mesmo ali, quando perde um parente, a melancolia ela internaliza a perda e a identifica como o seu próprio eu. Ela vai achar que quem morreu foi ela. Ela vai ter aquele sentimento, poxa, eu morri, já era, não vivo mais. Já o sujeito em luto vai identificar como um objeto perdido, perdeu e não consegue encontrar mais, porque se perdeu. Olha para vocês verem como é interessante isso. Então, o melancólico, ele internaliza a perda e a identifica como ele. Dentro dele, é ele que morreu, não foi a pessoa. Então, ele que morreu, acabou, ele que morreu. O sentimento é esse. Já o sujeito enlutado, em luto, identifica com o objeto perdido. Certo? Então, aí vocês veem características da melancolia na psicanálise: tristeza profunda e prolongada. Isso aqui é fantástico. Eu valorizo porque eu sei, já trabalhei com muitas pessoas no momento de melancolia, de luto, é terrível. Há muitos anos eu venho trabalhando com pessoas assim. Então, aí, como a gente entende esse processo? Já tem gente que vive o luto sem morrer. Imagine, tem gente que vive o luto sem morrer, mas tem gente que internaliza a morte como se fosse que ele que morreu já. Ele que já está morto. Então, é sério isso aí, muito sério, muito sério. Certo? Então, é um caminho a ser acompanhado, traçado, trilhado, como dizem, mas também no caminho acompanhando as questões de um enlutado ou um melancólico. Aí vocês veem as características da melancolia na psicanálise: tristeza profunda e prolongada. A melancolia se distingue da tristeza comum por ser mais intensa e duradoura, afetando a capacidade de experimentar prazer e de se envolver com o mundo. Então, aqui, a melancolia. A perda a perda de estima e culpa excessiva. Então, o melancólico tende a ter uma visão muito negativa de si mesmo. Então, ele acha que ele não consegue, ele é feio, ele não é uma pessoa de potencialidade, ele só tem visão negativa para o lado dele. E os outros olhando que ele tem potencialidade. Então, com sentimento de culpa, inferioridade, frequentemente
direcionados à própria identidade. Aí nós vemos também a idealização do objeto perdido e culpa direcionada a si mesmo. O sujeito melancólico idealiza o objeto perdido e se responsabiliza pela perda, manifestando culpa e autopunição. Agora, a identificação com o objeto perdido. A perda é internalizada e se torna parte da própria identidade, como nós mostramos, afetando a capacidade de amar e de estabelecer relacionamentos saudáveis. Olha que coisa fantástica isso aqui. Então, é o que acontece no temperamento do melancólico. Vamos ver aqui ainda falando sobre o melancólico. Dificuldade em lidar com o luto. A pessoa melancólica pode ter dificuldade em seguir adiante após uma perda, ficando presa em um estado de luto prolongado e não resolvido. Então, é por isso que tem que ter o acompanhamento. Aí, Elizabeth Kubler-Ross, aquela psiquiatra fantástica que ela estudou a reação psíquica de vários enlutados para saber como as pessoas agiam psicologicamente. Então, ela tirou a conclusão que todos nós passamos pelas 5 fases, pelos 5 estágios do luto. Quais são eles, professor? A negação, a raiva, barganha, depressão e aceitação. Ela tirou a conclusão que todos nós já passamos por esses estágios. Agora, ela disse que cada um tem uma reação diferente psiquicamente, mas que todos têm passado por esses estágios. Então, é normal que cada um tenha a sua correspondência diferente, correto? Então, isso aqui é terapia clínica. Então, o temperamento melancólico, na perspectiva psicanalítica, é caracterizado por uma tristeza profunda. Olha o que a psicanálise fala: introspecção excessiva, dificuldade em lidar com perdas e e uma forte tendência a se identificar com a perda, o que pode gerar sentimentos de culpa e autodestruição. Maravilha, né? Agora vamos para o fleumático. Professor, beleza. Na psicanálise, fleumático refere-se a um tipo de temperamento caracterizado pela calma, paciência e tendência a evitar conflitos. Pessoas fleumáticas são geralmente consideradas pacificadoras, doces, sonhadoras e responsáveis. Elas tendem a ser mais reflexivas e racionais, preferindo pensar cuidadosamente antes de agir ou tomar decisões. O fleumático ele é muito calmo, só que ele tem as suas vantagens e desvantagens, como os outros também têm, né? A sua vantagem é a sua calmaria, tranquilidade. Mas a sua desvantagem, por ele ser tão calmo, ele pode também ser prejudicado. Isso pode prejudicar a estruturação emocional da pessoa que tem esse tipo de temperamento. Vemos aqui características principais. Características principais. Professor, vamos lá então. Características principais do temperamento fleumático: calma e paciência. Evitam situações agitadas e reagem de forma ponderada. Evitação de conflitos. Procuram manter a harmonia e evitar atritos. Adaptabilidade. Conseguem se ajustar facilmente à mudança ou mudanças e novas situações. Introversão.
preferem a companhia de si mesmas e podem parecer distantes ou passivas. Racionalidade. Priorizam a lógica e o pensamento analítico e antes de tomar decisões. Beleza? Então, eis aí o fleumático. Mas nós temos ainda algumas questões. O fleumático na psicanálise, o temperamento fleumático pode ser analisado de diversas perspectivas. Aí, como nós falamos, subconsciência, como nós estávamos falando um pouco, a tendência, o que é esse negócio subconsciente? A tendência, a passividade e a busca por harmonia pode estar relacionada a mecanismos de defesa inconscientes contra emoções fortes ou conflitos. Edipália. O que é esse negócio de edipália? A busca por paz e harmonia pode ser vista como um esforço para superar a ansiedade associada à competição e ao conflito que pode surgir no complexo de Édipo. Tem também, professor, a transcendência, exatamente. Quer dizer, a paciência e a calma podem ser vistas como expressões de uma busca por uma vida mais serena e conectada com o inconsciente coletivo. Também é importante lembrar que o temperamento fleumático é apenas um dos 4 tipos de temperamento identificados por Hipócrates e outros ao longo da história. Aí nós vemos, cada pessoa tem uma combinação única de características temperamentais e a compreensão do temperamento fleumático pode ser útil para entender melhor os traços de personalidade e o comportamento de indivíduos e grupos. Então, isso aqui é fantástico. Agora vamos para esse. Até então, o anterior fleumático era o último, 4. Mas agora, existem praticamente 70% das pessoas não conhecem. Se não tiverem mais, não sabem o que é supina. Vamos ver aqui, então. O supina é o temperamento mais raro de todos. Só que eu vou mostrar para vocês aqui algo. É um talentoso tipo do perfeccionista, sacrificado, com uma natureza emocional muito sensível. Ninguém aprecia mais as pessoas que um supina. Na psicanálise, não existe o conceito de temperamento supino, certo? Porque quando diz supino é o mesmo que supino, só muda a questão nessa base aqui, o masculino, o feminino. Vocês veem que na psicanálise não existe o conceito de temperamento supino, não existe na questão psicanalítica. Agora, como uma das 4 categorias de temperamento clássico, sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. Agora, a psicanálise, no entanto, utiliza a teoria do temperamento para compreender a influência da natureza biológica nas características individuais e na forma como as pessoas reagem. Então, observe como isso aqui é interessante entendermos. Como é interessante. Então, vocês, como futuros psicanalistas, vão entender. Professor, eu estou ciente. Para a psicanálise só existem 4. Mas a psicanálise, ela valoriza a psicanálise, a psicologia, a psiquiatria, triplicamente, elas consideram esse fato aqui. Ou seja, na teoria do temperamento, para compreender a influência da natureza biológica, nas características individuais e na forma como as pessoas reagem ao mundo.
na forma que as pessoas reagem ao mundo. Observe aqui. A psicologia não usa a teoria dos temperamentos. A teoria dos temperamentos é um modelo antigo, baseado em conceitos médicos da antiguidade clássica, que não é considerado cientificamente válido para a psicologia moderna. O termo supino pode se referir a uma postura ou a um conceito de personalidade, mas que existe, existe. O termo supino pode ter diferentes significados. Na medicina, pode referir-se a uma posição deitado, de costas. Olha aí. Na psicologia e no conceito psicanalítico, o termo supino poderia ser usado para descrever uma pessoa que é excessivamente passiva, que não se afirma e que se deixa controlar pelos outros. Então, o termo supino e a personalidade. Se o indivíduo for descrito como supino em um contexto psicanalítico, isso poderia sugerir uma falta de autonomia e uma tendência a se adaptar aos desejos e expectativas dos outros. Isso pode ser associado a problemas de desenvolvimento da identidade e a dificuldades em estabelecer relacionamentos saudáveis. Então, eu estou sendo bem claro, esse temperamento foi descoberto, mas vocês viram, a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria não considera como um temperamento oficial dos quatro, mas faz parte do estudo psíquico. Aí você vê a questão do supina ou supino, tanto faz, se refere ao termo de quem vai estar aplicando. Então, a importância da autonomia da psicanálise. Então, na psicanálise, a autonomia e a capacidade de tomar decisões por si mesmo são consideradas essenciais para o desenvolvimento de uma personalidade saudável. Então, a psicanálise, ela já entende diferente. Ela fala que essa capacidade de tomar decisões por si mesmo são consideradas essenciais para o desenvolvimento de uma personalidade saudável. Então, a capacidade de afirmar e de buscar seus próprios objetivos, mesmo que isso implique enfrentar conflitos, é vista como um aspecto fundamental do processo de desenvolvimento. E aí, finalizamos, mas se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, nós vamos estar priorizando. E por que isso, professor? Estudar os temperamentos na psicanálise. Para que isso? Para vocês verem como é fundamental, é necessário, porque nós precisamos conhecer esse mundo dos temperamentos. Nós precisamos, porque é fundamental para nós nesse trabalho de análise. Nós vamos estar analisando pessoas fleumáticas, pessoas temperamentais, pessoas coléricas, pessoas fleumáticas, pessoas sanguíneas e pessoas supinas, né, que é o supino, que é um tipo de temperamento desconhecido que poucas pessoas conhecem, certo? Então, por que estudar, professor, os tipos de temperamentos na psicanálise? Porque, como nós falamos, não é que corresponde toda a questão, mas vai influenciar. Vai influenciar no processo psíquico do que nós falamos, certo? Nós falamos sobre o conhecer o temperamento para descobrir caminhos daquela pessoa para futuro diagnóstico psicanalítico, nós trabalharmos dentro das nossas sessões. Beleza? Alguma pergunta?
Fique à vontade. Senhor Genildo, tem alguma pergunta? Senhora Fátima? Senhora Boa Selma? noite, professor. Tá tudo bem. Eu, Ótimo. excelente. Muito obrigado. Eu que agradeço, meu excelente. É isso aí, meus excelentes. Então, beleza pura, né? Vocês hoje chegando na 24ª disciplina, e aí faltam pouquíssimas disciplinas para vocês fecharem o ciclo das aulas teóricas. Praticamente semana que vem vamos ter, agora na semana do São João, vamos ver, praticamente acho que não vai ter, mas justamente vamos ter de hoje a 8, e depois do São João vamos ter mais uma série de aulas consecutivas, semanais, não quinzenais, para o processo de aceleração que nós temos sempre quando a gente chega perto aí dos últimos meses. Então, beleza. Um forte abraço para vocês. Fico feliz por vocês. Senti falta do meu excelente Ricardo. Quem vê ele, dê um abraço, fala que eu mandei. É isso aí. Estamos juntos. Na próxima aula vamos estar, não sei se vai ser a minha pessoa ou outro professor, porque às vezes nessas retas finais aí, os professores estão viajando bastante e aí eu que fico na responsabilidade. Mas tudo certinho, beleza. Um ótimo descanso para vocês. Até a próxima aula, tá bom? Forte abraço. Até mais.